E aí, rapaziada, de boa, tranquilo? E gente, como é que vocês estão? Tá de boa na nave? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu desenho e coloro os meus desenhos e posto no YouTube. Claro, postar no YouTube é muito fácil, agora fazer o desenho já é um pouquinho mais difícil. Hoje eu vou mostrar o tutorial pra vocês de como eu faço. Primeiramente, eu começo com o rascunho. O que é rascunho? É um desenho, só que não um desenho original. Como eu faço em app, eu geralmente sempre faço rascunho. Ou meio que não consigo desenhar ele direto. Tem que ser com rascunho. Ou também, como outras pessoas falam, também chamam isso de esboço. Exemplo, eu vou desenhar um personagem. Como é que você vai fazer o personagem? Você começa como? Normalmente, a gente começa pelo esboço, pelo rascunho. Que é tipo desenhar um ângulo, a posição que o personagem tá, dependendo de qualquer coisa, sabe? Normalmente, quando você vai desenhar um personagem, você começa fazendo uma esfera. A primeira esfera refere-se à cabeça, aí depois você faz tipo uma linha do ângulo que você quer, aí você faz outras duas esferas para referir o ombro, o braço, as pernas, enfim. Tem vários outros vídeos ensinando como desenhar assim. Claro, tu tá totalmente melhor do que eu, porque dói de mim. Quem sou eu para comparar com as pessoas que desenham no notebook assim, que eu acho incrível. Eu aprecio muito esse tipo de arte. Então eu recomendo vocês olhar tutoriais no YouTube. E sim, você tem que ter muita paciência para desenhar. Porque você quer desenhar, você quer desenhar bonito. Da primeira vez, normalmente nunca sai da forma que a gente quer. Exemplo, o meu primeiro desenho do Chape, gente, parecia uma aberração, vocês não tinham ideia. Bom, depois que você já fez o esboço, já fez o seu rascunho, você faz o desenho original, que é o que? Você separa a camada do esboço pro desenho original. No Ibispaint, que é o app que eu uso, lá tem as configurações de camada, que você aperta o sinal de mais e vai adicionando várias camadas, até quantas você quiser, eu acho, porque pelo tempo que eu uso, eu não sei qual é o limite de camadas que o Ibis tem. Claro, o app avisa, se tiver muita camada, vai danificar o bom funcionamento do app, tudo assim e tal. Aí depois disso que você já adicionou a camada, você faz o desenho original, que é igual, mais ou menos igual ao rascunho, só que alinhadinho, bonitinho, entendeu? Depois que você já acabou de fazer a sua camada original, agora vamos para a parte de colorir. Se você tem dificuldade para colorir fora da camada, da linha, tudo bem, não tem problema. Eu particularmente não gosto de usar linhas, mas se você usa linhas, eu recomendo você deixar a linha mais ou menos da cor do desenho, claro. Um pouco mais escuro, porque se ficar totalmente igual vai ficar um pouco estranho, na minha opinião, sabe? Então, caso se você tiver dificuldade para usar as linhas no desenho, eu recomendo vocês deixarem as linhas mais ou menos da cor do desenho original, tipo mais escuro. Exemplo, a pele desse coelho, o Bonnie, a pele dele é azul. Se eu deixar a linha, aí eu deixar a linha um pouquinho mais azul escuro, para mostrar o ângulo do desenho tudo assim, tá. Como que eu fiz ele com, tipo, como se tivesse peludo, com uma pelagem de coelho mesmo, eu prefiro sempre nunca usar as linhas. Pra quem assiste meus vídeos eu desenhando, ele sempre vê que tá lá a linha pra referir onde é que eu devo passar o pincel da cor exata do desenho pra ficar daquele jeito que vocês veem no resultado final. Por exemplo, agora, vocês estão vendo que eu tô usando a linha, porque se eu não usar a linha pra colorir, sei lá, eu não consigo desenhar muito bem. Então eu preciso da linha pra me dar uma direção certinha de onde eu vou passar o pincel. Por isso que eu falo, se você for usar a linha no desenho original, depois que acabar tudo, recomendo você deixar as linhas mais ou menos da cor do próprio desenho. Bom, para colorir também, eu recomendo que vocês usem uma camada em cima da outra. Exemplo, eu colori a camada só da pele do Bonnie, só a pele azul.
Aí pra fazer a pele branca usei outra camada, pra fazer o laço vermelho usei outra camada, pra fazer os olhos usei outra camada, os dentes, a boca usei outra camada, porque se eu fizer tudo junto, gente, dá uma bagunça que vocês não têm ideia. A não ser se vocês usarem a varinha mágica, tá certo, a varinha mágica que seleciona a área que você quer colorir, por isso. Mas, como eu sou um pouquinho mais chatinha nessa área, eu sempre prefiro usar outras camadas. Bom, como a pessoa que eu não vou citar o nome no vídeo, mas você sabe que eu tô falando de você, que comentou pra me desenhar esse personagem, pediu pra mim mais ou menos mostrar como eu coloro o desenho. E sim, eu vou explicar direitinho tudo a passo a passo. Bom, pra mim eu tenho a preferência, como já falei um pouquinho mais antes, eu faço tudo de camada em camada. Aí, primeiro eu comecei no olho. Sim, porque o olho é o menor e também porque é mais fácil, na minha opinião. Primeiro, eu uso cores escuras, dependendo do ângulo. Por exemplo, você vai colorir um desenho, se quiser, você pode fazer tipo umas linhas na frente do desenho para direcionar de onde está vindo a luz. Eu, como normalmente nunca faço isso, eu já sei mais ou menos, já tenho noção de como vai ficar o meu desenho, eu já colori diretamente na sombra, por exemplo. Eu colori o olho do Bon, fazendo a sombra na lateral mais pro lado esquerdo. Lembrando que eu nunca faço sombra, detalhes assim na camada original, onde é que tá a cor principal, sabe? Eu nunca faço isso, porque talvez eu vou me arrepender de ter feito aquela camada. Depois que a gente termina, a gente sempre fica olhando pra ver se falta alguma coisa. Aí se acabar faltando, você vai lá na camada separadinha e colore. Como eu não tive esse problema pra fazer esse desenho, depois que eu fiz a sombra, fiz os detalhes tudo, eu juntei todas as camadas, aí ficou só essa. Então se eu não quiser ver a camada, eu aperto o olhinho lá que vai sumir e eu vou ver que vai ser só aquela camada que eu colori, fiz detalhe todo assim tal. Bom, quando eu fiz o olho, a mesma coisa da camada do fundo do olho, que foi o branco. Primeiramente eu fiz uma sombra escura, que eu olhei alguma coisa no YouTube. Eu olho sim direto no YouTube pra ficar cada vez melhor meus desenhos. Por exemplo, essa pelagem. Eu não sabia fazer essa pelagem, foi a primeira vez que eu fiz. Eu olhei no YouTube como é que faz com o vídeo, só que era em inglês e não tinha legenda, e eu me lasquei todinha porque eu não sei nada de inglês. Aí eu tive que só observar e ver, gente, como é que esse cara tá fazendo. Aí ele explicou que pra fazer uma pelagem você tem que, normalmente você usa um fundo preto ou um fundo escuro, algo escuro, uma cor mais escura. Porque se você usar um fundo claro, por algum motivo fica estranho. E fiz o teste e ficou estranho mesmo com o fundo claro. Então eu fiz o fundo escuro. Voltando pro olho, eu fiz a sombra, boa, adicionei outra camada, fiz um pouquinho mais de sombra ao redor, adicionei outra camada, aí coloquei o brilho com uma cor mais clara, tá? Depois eu coloquei outra camada e com uma cor um pouco mais clara, eu fiz os detalhes assim pra dar aquela impressão que o olho tá brilhando, tá ligado? Agora esse brilho branco que tá no olho, também usei outra camada pra colorir. Tá, eu fiz o brilho branco e para uma forma meio esférica, meio retangular. Aí eu passei a borracha, tipo, pra fazer tipo os detalhes, como se tivesse alguma coisa na frente dele, ou reflexo de alguma coisa no olho dele. Lembrando que todas as vezes que eu adiciono outra camada, eu adiciono o clip, eu acho que é assim que fala, que é a setinha pra baixo, tipo, só pra mostrar naquela camada. Tipo, quando eu vou colorir o pelo do Bonnie, eu sempre adicionei o clip pra aparecer só no pelo dele, se não aparece nas outras camadas, aí fica ruim. E se você não usar o clip, vai ficar aparecendo nas outras camadas. Aí, pra quem não conhece muito o app e também não lê o tutorial do app, vai ficar meio perdido nessa hora. Aí você vai ter que ficar apagando pedacinho por pedacinho do desenho pra ficar da forma que você quer. Bom, gente, então eu vou
que parar por aqui. Eu agradeço de coração a todo mundo que chegou até o final do vídeo, porque eu sei que são poucos que acompanham até o resto. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante. E futuramente eu vou postar vídeos assim, meio que explicando cada detalhe dos meus desenhos, que eu faço, os pincéis que eu uso, o app que eu uso, o recurso que eu uso, etc. Então futuramente eu postarei vídeos assim de tutoriais, de como desenhar olho, cabelo, pele, etc. Então agradeço de coração a quem assistiu até aqui. Falou e até a próxima!